Olá, eu sou Paulo Reis, sou pós-graduado em Biomedicina Estética, Nutrição Ortomolecular e Gerontologia. Bem-vindo ao meu canal Biomedicina e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É sobre a água Kangen. Vocês já ouviram falar? A água Kangen é uma água alcalina rica em hidrogênio ativo. Essa água é produzida há mais de 40 anos no Japão e está aqui no Brasil. E eu tive a grata satisfação de receber o Roberto Kina aqui no espaço 2BS Beleza, Bem-Estar e Saúde. Nós pegamos uma gotinha de sangue, colocamos num microscópio especial de campo escuro e aí nós conseguimos fazer uma análise online do sangue vivo, porque ele fica vivo por cerca de 15 minutos. Depois existe o processo de coagulação e aí ele morre. Mas nesses 15 minutos, a gente consegue estudar a sua morfologia, estudar o plasma sanguíneo, os leucócitos, as hemácias, enfim, é um estudo muito interessante. E o Roberto Kina veio aqui no dia 20 de outubro, às 3 horas da tarde, passar por um exame desses. E aí, nós fizemos duas situações. Primeiro fizemos o exame nele, nós vamos aí mostrar para os senhores, e depois ele tomou 600 ml da água Kangen. Esperamos 20 minutos. Repetimos o exame da mesma maneira. E aí vocês vão ver, meus amigos, a diferença que é. Por quê? O plasma sanguíneo, ele é composto de cerca de 95% de água. E quando você toma o líquido, a água, ele rapidamente é absorvido no sistema da corrente sanguínea e aí começa a promover, então, as maravilhas, né, da natureza. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, então, o primeiro exame que ele fez. Vocês podem observar, aí nesse primeiro exame, que existe uma agregação eritrocitária, ou seja, as hemácias estão todas grudadas uma na outra. Existe também as hemácias em forma de rolô, tá? Elas são assim bem grudadinhas, né? Em forma de rolô. Nós observamos também que existe fibrina no plasma. Fibrina é um processo de coagulação do sangue que suja muito a corrente sanguínea. E dessa maneira, como está essa parte de agregação e de rolô, a gente não consegue fazer o estudo da morfologia das hemácias. A gente não consegue, né, definir as hemácias e identificar algumas anomalias nessa situação. Né? O segundo exame, ele tomou os 600 ml de água Kangen de 20 minutos. Olhem só, meus amigos, vocês vão observar as hemácias todas normais, como se fossem feitas com compasso, né? Porque Deus é perfeito, né, na sua obra, na sua natureza. E aí, elas estão o quê? Cheias de oxigênio, e com isso levam todo o oxigênio para o corpo, desde a cabeça aos pés. Apareceram aí, vocês observam, alguns cristais, que a gente não tinha condição de ver no primeiro exame, porque estavam escondidos, mas aí eles se evidenciaram, apareceram. E aí a água Kangen não tira esses cristais. Aí é uma outra metodologia para tirarmos os cristais. Mas o que a gente percebeu é que houve em apenas 15 minutos uma oxigenação total, meus amigos, né? E esse terreno está saudável. E essa metodologia científica que utilizamos
Se nós repetirmos o exame, nós vamos ter os mesmos resultados. Ou seja, se o seu terreno tiver com essa sujeira no sangue, vamos tomar a água e repetir o exame, nós vamos ter a melhora. Nós vamos ter a oxigenação aí total. Porque a água é um alimento, um dos principais alimentos que nós temos é a água. Né? E veja que coisa interessante, não é? No caso do nosso amigo Roberto Quina, o que ele precisa fazer é apenas algumas correções de nutrição que eu passei para ele. E outra coisa é que ele me disse que havia tomado água quente só de manhã. Então, após o almoço, ele não tomou e só veio às 3 horas aqui fazer o exame e às 15h20 é que então nós vamos fazer o segundo exame após ele tomar a água. Então, o que eu observo? Que se ele tomar água de manhã, se ele tomar a água após o almoço, se tomar a água à tarde e talvez um pouquinho de água ali antes das 20 horas, ele vai manter o tempo todo o seu terreno biológico saudável, seu terreno limpo, seu sangue limpo. Isso sabe o que significa, meus amigos? Um terreno saudável, oxigenado, alcalino. As doenças ficam longe, as doenças não param ali. Não é? Eu costumo dizer um exemplo do Dr. Laí Ribeiro, que ele disse o seguinte, que o habitat natural das doenças é a acidez, tá certo? É a acidez. Um ambiente não alcalino. O habitat natural dos macacos são as árvores. Se você quer tirar os macacos daquela região, basta fazer o quê? Cortar as árvores. E eles vão procurar um outro local que tem árvores, vão sair, porque não é o habitat natural deles, tá certo? É exatamente igual o sangue nosso. Se o sangue está sujo, está ácido, as doenças é o habitat natural de todas as bactérias e doenças, né? Agora, se você mantém o seu sangue ali alcalino, com bastante circulação, movimento, como vocês viram, não é? As doenças irão embora. Não há doença que fique neste habitat natural saudável. Ok, meus amigos? Até breve!